Sou o Henry Story, CEO da Performar. Hoje eu estou aqui com o Eduardo, nosso cliente que veio de Minas Gerais para conhecer o nosso escritório da Performar aqui em Floripa. Eduardo, obrigado pela tua presença. Muito bom ter você aqui. E queria que tu falasse um pouco da FBA. Eduardo é sócio da FBA, um cliente que já está conosco ali desde o final do ano passado e nós estamos fazendo algumas mudanças através do ClickUp com eles. Então, Eduardo, prazer te ter aqui. Fala um pouquinho da FBA para a gente, um pouquinho do teu papel lá dentro. Bom, primeiro eu que agradeço pela recepção e pela parceria já de uma vez, né? Bom, a FBA é uma sociedade de advogados com alguns anos de estrada já e que se especializou no atendimento a empresas e empresários. Então, nosso foco mesmo é atender, trabalhar com negócios, fomentar os negócios, fomentar o empreendedorismo e transformar o direito, usar o direito como uma ferramenta de transformação dos negócios, para trazer segurança jurídica, para trazer organização, eficiência e, no final das contas, ajudar os negócios a prosperarem. Mas, para a gente conseguir fazer isso, naturalmente, a gente precisa fazer o nosso dever de casa, ser organizado, ser eficiente, ter uma gestão eficiente e fazer muito bem a nossa organização interna com ferramentas, com processos, com as pessoas certas, para a gente poder gerar o valor que a gente se propõe a gerar para os nossos clientes. Foi exatamente por perceber que a gente precisava, a gente tinha oportunidade de melhorias nesse sentido, para fazer o nosso dever de casa, para organizar a nossa casa, que a gente no final do ano começou a pesquisar e procurar ferramentas de gestão que pudessem nos ajudar a construir o que a gente precisa construir dentro de casa para conseguir atender melhor os clientes. E aí foram várias ferramentas encontradas, né? O mercado está cheio de opção de todos os tipos e claro que a nossa primeira opção foi vamos procurar ferramentas jurídicas, né? Vamos procurar ferramentas ERPs ou sistemas de gestão, de controle de processos que já são adaptados de forma nativa para a nossa realidade. Acontece que a nossa realidade, em parte, não é a mais tradicional da maioria dos escritórios, porque a gente tem um perfil muito mais consultivo do que contencioso. Então, embora a gente trabalhe com ações judiciais, processos administrativos, a gente faz mais consultoria jurídica para negócio. A gente trabalha mais com planejamentos, modelagens, consultas, organizações patrimoniais, sucessórias também, do que necessariamente resolver problemas depois que eles já aconteceram, embora isso também seja algo que a gente faz. Então, quando a gente pega essa realidade, olha para a nossa forma de lidar com o cliente, nossa forma que, na nossa visão, pelo menos, é um pouco mais distante do mercado tradicional de advocacia, mais próximo do mercado da consultoria, até das empresas de tecnologia, a gente viu que as ferramentas tradicionais não nos atendiam. Então, foram várias rodadas de teste, de ambientação, de experimentação, com as mais tradicionais possíveis, renomadas possíveis, e a verdade é que nenhuma satisfez. A gente fazia testes, mas eu quero isso, eu preciso disso, eu quero melhorar meu processo nesse aspecto, eu preciso que o meu cliente tenha acesso a essa informação, eu preciso medir isso, eu preciso de KPIs, indicadores de produtividade, eficiência, qualidade, e de forma satisfatória nenhuma entregava. Então a gente foi e vamos olhar então para fora do direito, vamos ver o que existe fora do direito. E aí, né, o Notion eu já conhecia, brinquei um pouquinho com ele, acho que ele é bem legal em muitos sentidos. Começamos a fazer testes no Monday e também é uma boa ferramenta, resolve muito problema. Só que na hora que a gente olhou para o ClickUp, aí foi meio que amor à primeira vista. Foi bem legal a experiência. A gente já conhecia um pouquinho e aí a gente começou a conhecer mais a partir daquele primeiro contato que a gente teve, daquele call, em que a gente chegou cheio de perguntas para você, faz isso, faz aquilo, eu preciso disso. Era quase uma sabatina do que o sistema faz. E, bom, você prometeu. Você falou que ia resolver. Falou que ia fazer. Falou que ia fazer, a gente sentiu confiança, né? Acho que teve rapport, teve uma conexão legal. E dentro de casa foram várias conversas, vários alinhamentos internos, porque para a gente era um passo importante, né? Você pega uma equipe ali de 30, 40 pessoas e, vamos mudar o sistema. Um sistema que trabalha com informações sensíveis, né, com gestão de prazos de projetos que são super sensíveis, são relevantes, têm valor econômico alto muitas vezes e que trazem um grau de responsabilidade, uma carga de responsabilidade civil, inclusive, para a gente enorme.
Então, depois de algum alinhamento, a gente finalmente conseguiu, né, ali no mês de dezembro, acreditando que essa janela de final de ano era o melhor momento para fazer, né? E aí, como a gente conversou até mais cedo, né, de fato ela é, por um lado, porque a demanda cai um pouco, muitas empresas, muitos clientes estão em recesso. Por outro lado, também tem muita gente de recesso do nosso lado, né? Então, algumas sessões de treinamento foram virtuais com pessoas na praia. Mas, assim, apesar de todos os desafios são naturais, foi graças a... E aí, né, falo isso porque eu já tinha até te falado isso antes, foi graças ao suporte, ao apoio e à expertise da Performar que a gente conseguiu construir uma arquitetura sólida para o sistema, né? Que a gente conseguiu modelar o sistema à nossa realidade, que a gente conseguiu pegar os nossos processos, melhorar esses processos e colocar dentro da ferramenta. Foi a partir desse uso com apoio da Performar que a gente conseguiu construir essa arquitetura que é sólida, que atende e já representa um grau de melhoria, de eficiência absurdo hoje na nossa realidade, que a gente conseguiu chegar onde a gente chegou. A gente está muito longe ainda de onde a gente precisa chegar, mas nesses 2 meses, assim, o salto que a gente deu do ponto de vista de maturidade de processos, de ganho de performance, de capacidade de medição do que acontece dentro da nossa organização, esse ganho já é surreal, já é absurdo. Assim. Dá para falar que assim, nesses últimos 2 meses a gente evoluiu que talvez a gente teria, em outros momentos, demorou 2 anos para evoluir. Legal. Então, e a gente está então, nesse momento que ainda é inicial, mas já representa uma transformação. Então, parte da nossa operação já foi migrada, ainda falta uma outra parte. Do que foi migrado, como se tivesse sido a primeira onda, né? Então tem muitas melhorias ainda para serem implementadas, de automação, de aprimoramento de processos, criação de modelos e tal. Tá indo. Acho que a gente é um cliente muito chato, então... São os melhores, são os que mais buscam utilizar a ferramenta. Pede o tempo todo, usa muito mesmo, e o time especificamente, né, o nosso time de PMO, que está à frente disso, conseguiu fazer algo que a gente estava conversando mais cedo, né, sobre ser o zelador do sistema, é um termo que vocês usaram que eu achei muito bom. Eu acho que a gente conseguiu construir isso e esse time é o time com a Fê, com a Isa e com a Rafa, é o time que está conseguindo impulsionar as coisas, fazer tudo movimentar, acontecer, responder dúvidas dos times de operação. Então, esse é o momento que a gente está hoje, de muita coisa a ser construída, mas muita coisa já foi construída também. Legal, legal. Pô, bacana, e de fato é um reflexo interessante, né? Tu falaste que menos de 2 meses, né? A gente iniciou o projeto, não fechou 2 meses ainda. Tem uma questão cultural, né? Tu sair de tecnologia do teu segmento que já atende, está validado. Não, vamos quebrar isso daqui. Vamos trazer para uma outra realidade. Vamos buscar o que o mercado está olhando, né? Nesse paralelo, dentro desses 2 meses que tu trocou tecnologias do segmento por uma tecnologia que ela vai ser desenvolvida lá dentro dos teus processos, quais foram os principais ganhos, assim, dentro de 2 meses? Tu falou, caramba, isso daqui eu nem sabia que estava acontecendo, opa, isso daqui é interessante. Nesse curto espaço de tempo, o que tu vê já de diferença do que era e do que já está acontecendo lá? Cara, assim, acho que a capacidade de ver os dados, de ver as informações de uma forma mais simples, mais, né, quase que gestão à vista, sem precisar fazer a gestão à vista, talvez isso seja um dos principais ganhos, porque a gente conseguiu identificar, a partir do momento que, pelo menos o que já foi migrado, foi para o ClickUp, a gente consegue ver de forma muito fácil onde estão os gaps, o que está acontecendo, onde está tendo desafio por parte do time, onde precisa investir mais na melhoria, quais são os desafios individuais de determinadas pessoas que estão à frente da gestão. Então, a partir do momento que a gente consegue compreender o problema, né, a gente identifica o problema, a gente consegue tratar o problema. E eu acho que antes, as ferramentas que a gente usava antes, apesar de resolverem vários problemas, várias dores, elas, no direito pelo menos, as que eu conheço, elas normalmente não se preocupam tanto com esse aspecto de visualização, de conhecimento dos dados. E a partir do momento que a gente tem isso com o ClickUp agora, a gente consegue ver os problemas de forma muito mais rápida, tratá-los de forma muito mais rápida, e isso gera uma série de consequências positivas no ponto de vista de gestão, eficiência, dimensionamento de time e tudo isso. Então, esse é um dos pontos, e em relação a processos, assim, os sistemas que a gente já usava antes sempre me incomodaram nesse sentido, sempre. Isso era uma discussão quase filosófica que eu tinha, às vezes, com o meu sócio,
um debate, né, que a gente tinha, porque qual que é a melhor ferramenta, né? Às vezes a gente ficava conversando, pô, antigamente você comprava, era um software num CD e se instalava, né? Muitos anos, entreguei minha idade, mas era muitos anos, era assim. E depois a gente começou com o SaaS e tudo mais, e aí tudo tinha que ser de escala e você tinha que adaptar a sua operação aos processos que aquele sistema SaaS padrão entregava. E eu gosto mais desse meio do caminho aí que o ClickUp oferece, porque ele, embora ele seja um sistema nessa modalidade, ele é tão customizável que permite com que a gente pegue os nossos processos, adapte-os melhores e coloque para rodar no sistema. E é isso que a gente não conseguia fazer antes. Então, coisas simples do ponto de vista de aplicar uma tag numa tarefa. No sistema que a gente usava até pouco tempo atrás, existiam 4 tags padronizadas e era impossível mudar, não tinha jeito de Era mudar. só aquilo ali, eu tenho que me adaptar àquilo ali. Assim, cara, mas eu tenho, o meu processo interno exige mais, mas não tem jeito, não tem jeito. E um sistema grande, de multinacional, pro direito, focado. Então, com o qual a gente trabalhou durante muitos anos. Então, acho que esse exemplo simples ilustra bem a mudança de paradigma, porque a partir do momento que a gente pega o ClickUp, assim, não é que eu tenho mais de 4 tags, eu crio quantas classificações eu quero, eu escolho quantas tags eu quero, eu escolho se eu posso colocar 2 tags ou mais em um mesmo elemento. Isso, além das outras milhares, né, de funcionalidades. Só um exemplo, que a gente né? tem. É só um exemplo simples. Pô, muito bom, Eduardo. Então, deu para ver, assim, cara, que tu conseguiu ter um panorama muito rápido, né? Começar a identificar coisas de forma muito rápida, ter um retrato do que é agora e também tu já consegue ter um planejamento futuro, né? Do que deve ser feito de fato. Para quem está iniciando agora, né? Já tem o seu escritório há muito tempo, independente se é do direito, contabilidade, qualquer outro segmento, que utiliza um stack tecnológico de ferramenta específica daquele segmento. Qual que é a tua sugestão para quem, pô, eu quero ser mais produtivo, eu quero eliminar algumas ferramentas, para quem está começando e buscando uma solução? Qual que é a tua sugestão de por onde começar e quais pontos essa pessoa deve olhar para poder avaliar e decidir, cara, essa ferramenta é a ferramenta que a gente tem que levar como o orquestrador do nosso escritório, da nossa operação? Assim, posso falar da minha experiência, né, que está longe de ser de alguém especialista no assunto, mas na minha experiência o que funciona é, primeiro, reconhecer, identificar e mapear os próprios problemas. Então, ainda que de forma arcaica em alguns aspectos, a gente já tinha indicadores importantes para a gente conseguir identificar alguns gaps, alguns problemas. E esses indicadores, aliados a feedbacks de clientes, pesquisas de NPS, coisas do tipo, já permitiram com que a gente identificasse qual que é o elo mais fraco, onde que eu preciso atacar. E a gente percebeu que alguns dos problemas, algumas das melhorias que a gente gostaria de implementar, elas só seriam possíveis com uma base, um arcabouço tecnológico suficiente. Então, e aí entra sistemas como o próprio ClickUp, né, com esse perfil do ClickUp, que eu particularmente gosto e acho que funciona para muitas empresas, para muitas organizações, de pequeno a médio e talvez até de grande porte. Pelo que eu vejo, porque ele não vai, vou falar que ele vai resolver absolutamente tudo, porque eu acho que nenhum sistema resolve absolutamente tudo. Mas quando a gente pensa, quando eu olho para ele e vejo que ele traz a funcionalidade, ele permite que a gente desenhe processos, faça os processos rodarem lá dentro. Ele é a base ali para as coisas funcionarem, com indicadores, com capacidade de geração de métricas e indicadores. Eu acho que ele ajuda a gente a resolver os outros problemas. Então, para responder a sua pergunta de por onde começar, acho que com o que você tem, identifique os problemas e tente implementar uma solução tecnológica que funcione como uma base para você construir o prédio em cima dela. E constrói o prédio trabalhando. A lá Trump Tower. Perfeito. Você vai lá, constrói o primeiro pavimento, começa a trabalhar e começa a subir o resto. Ou consertar o carro com ele andando, trocar a asa do avião, enfim, a expressão que quiser usar. Pela nossa experiência na FBA, funciona. Não sei se funciona para todo mundo, mas eu acho que funciona para a maioria fazer dessa forma, porque também você pega uma empresa que já está funcionando, não tem como você parar, fechar as portas e vou ficar aqui 3 meses desenhando o processo. Deixa eu arrumar a casa, depois eu volto. Casa, pintando. Não, é igual obra, né? Obra você faz trabalhando lá dentro.
Então, eu acho que esse é um caminho, acho que funcionou para a gente. É um pesadelo sobre vários aspectos, é difícil, mas dá resultado depois, vale a pena. Então, tentar identificar um pouquinho os problemas iniciais ali, o que você consegue medir. A partir daí, estudar, definir uma ferramenta que adapte ao que você acredita que precisa, né? Certeza nunca vai existir. E ferramentas como ClickUp, para mim, funcionam muito bem para isso. Porque você consegue construir o que você precisa. Você vai pegar o seu processo e vai colocar lá dentro. Você não vai pegar o seu processo e mudar de acordo com a ferramenta que você tem. E vai consertando com o carro andando. Perfeito. Contando com o suporte de quem sabe, de quem domina, né? Que é, felizmente, a nossa realidade, podendo contar com a Performar. Porque acho que, assim, lógico que conhecimento hoje em dia você consegue em qualquer lugar. Você vai no Google, você vai no ChatGPT, no YouTube, e você vai achar cursos de ClickUp de qualquer outra ferramenta praticamente. Só que o tempo que se leva, né, a curva de aprendizado, de você pegar uma ferramenta que você não conhece, não mexe, se sua empresa, então, não é especializada nisso, mais ainda, né? A curva de aprendizado é muito grande. E aí, quando você traz uma empresa especializada, um grupo de pessoas que tem experiência, que sabe o que está fazendo, o que você demoraria um ano, você vai fazer em 2 meses. Eu acho que a economia, o ganho de eficiência que se tem fazendo isso, ela paga qualquer investimento em desenvolvimento, em equipe, treinamento e tudo mais. Então, minha sugestão, se eu puder dar sugestão alguma, é com base na nossa experiência. Perfeito, show. Eduardo, te agradecer, obrigado por ter falado um pouco da FBA, como que está sendo a tua experiência, tanto com o ClickUp, com a Performar. Conta sempre com o nosso time e agora vamos aproveitar a Floripa aí um pouco mais, né? Para isso que a gente veio também, né? Show, valeu, meu cara. Obrigado.